Depois de ouvir esta história, você vai entender que certos lugares não estão apenas vazios. Eles estão à espera. E o som mais aterrorizante do mundo não é um grito no escuro, mas o eco de um sofrimento que se recusa a morrer. O Sanatório Monte Cristo me ensinou isso. Ele nos ensinou isso. E o preço dessa lição foi a nossa sanidade. Meu nome é Jonas, e até 1 ano e meio atrás, eu era o que você poderia chamar de um caçador de fantasmas digital. Nosso canal, Urbex Brasil Sombrio, não era o maior do YouTube, mas tínhamos um público fiel. Éramos eu, o cinegrafista e líder relutante. Léo, o cérebro técnico, obcecado por áudio e captadores de EVP. E Júlia, nossa historiadora e ascética do grupo, cuja função era sempre tentar encontrar uma explicação lógica para o inexplicável. Era a dinâmica perfeita, a fé, a ciência e a dúvida. Juntos, explorávamos as ruínas esquecidas do Brasil, os esqueletos de concreto que o progresso deixou para trás, fábricas falidas, vilas engolidas pela floresta, teatros onde o último aplauso foi dado há 50 anos. E em todos esses lugares, sentíamos a melancolia, a poeira da história. Mas no Monte Cristo, nós sentimos algo respirando. Aquele lugar era uma lenda entre os exploradores urbanos. Inaugurado em 1922, no auge de um surto de tuberculose, o Sanatório de Monte Cristo era um colosso no topo de uma montanha, isolado do mundo por uma estrada sinuosa e pela reputação macabra que adquiriu ao longo das décadas. Quando a tuberculose encontrou a cura, o sanatório não fechou. Ele se reinventou. Tornou-se um hospício, um depósito para os indesejados da sociedade. Os loucos, os problemáticos, os que eram simplesmente diferentes. E foi aí que as histórias começaram. Histórias de tratamentos desumanos, de médicos com mais sadismo do que ciência, de pacientes que entravam com a alma doente e saíam sem alma alguma. O sanatório foi fechado compulsoriamente em 1989, após uma intervenção do governo que revelou horrores indescritíveis. Desde então, ele apodrece no topo daquela montanha, guardando suas memórias como um dragão guarda um tesouro amaldiçoado. Para nós, era o Santo Graal. O vídeo que nos colocaria no mapa. Planejamos a expedição por 3 meses. Júlia mergulhou nos arquivos da cidade, desenterrando plantas, registros de pacientes e artigos de jornais amarelados que pintavam um quadro sombrio da vida ali. Léo gastou quase todo o nosso orçamento em novos equipamentos. Microfones binaurais, que captam o som em 360 graus, criando uma experiência imersiva para quem ouve com fones de ouvido. Câmeras com visão noturna de última geração. E um gravador de campo com 4 canais, capaz de isolar o menor dos ruídos. Eu fiquei responsável pela logística, pela rota de fuga, pelos suprimentos. Passamos semanas assistindo a vídeos de outros exploradores que tentaram entrar, a maioria recuando por medo ou sendo expulsa por seguranças esporádicos. Mas nós tínhamos um trunfo, uma planta original que Júlia encontrou, mostrando uma entrada de serviço nos antigos túneis de vapor, soterrada pela vegetação, esquecida pelo tempo. Chegamos ao pé da montanha em uma sexta-feira, dia 23 de maio, pouco depois das 4 horas da tarde. O céu estava pesado, da cor de chumbo, prometendo uma tempestade que tornaria a noite ainda mais opressiva. A estrada de acesso estava bloqueada por um portão enferrujado e uma placa que gritava: proibida a entrada. Mas o aviso parecia mais um convite para gente como nós. Deixamos o carro escondido em meio a um matagal e começamos a subida a pé. Foram quase 2 horas de caminhada íngreme, com o equipamento pesando em nossas costas e a silhueta do sanatório crescendo à nossa frente a cada passo. Uma coroa de espinhos de concreto no topo da montanha. Quando finalmente chegamos aos muros, o sol já se punha, tingindo as nuvens de um roxo doentio. O edifício era ainda mais monstruoso de perto. Janelas quebradas pareciam olhos vazios e desdentados. A tinta descascava como pele queimada, revelando as paredes de tijolos manchados pela umidade e pelo tempo. O silêncio era a primeira coisa que te atingia, um silêncio pesado, anormal. Não havia canto de pássaros, nem o zumbido de insetos.
Era como se a própria natureza prendesse a respiração ao redor daquele lugar. Certo, pessoal. Checagem de equipamento, disse Léo, com a voz um pouco mais aguda que o normal. Ele tentava mascarar o nervosismo com profissionalismo. Júlia, gravador de lapela ligado? Ligado e testado, respondeu ela, ajustando a pequena mochila onde guardava seus cadernos e a planta. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de ceticismo, examinavam a fachada com uma curiosidade apreensiva. Jonas, câmera principal? Gravando, confirmei, erguendo a câmera e enquadrando a cena. Apresentação. Em 3, 2, 1. Forcei um sorriso para a lente. E aí, galera do Sombrio, Jonas aqui. E depois de meses de planejamento, finalmente chegamos. Este é o Sanatório Monte Cristo. Dizem que as paredes ainda guardam os gritos dos que sofreram aqui dentro. Hoje, nós vamos descobrir se elas sussurram de volta. Encontramos a entrada do túnel exatamente onde a planta de Júlia indicava, escondida sob uma cortina de era e raízes. A grade de metal estava corroída e cedeu com um rangido doloroso após alguns empurrões. O ar que saiu de lá de dentro era gelado e carregava um cheiro fétido de mofo, terra molhada e algo mais. Algo vagamente metálico, como sangue velho. O túnel era claustrofóbico. Avançamos em fila indiana, com as luzes de nossas lanternas cortando a escuridão absoluta. O som de nossas botas ecoava de uma forma estranha, como se houvesse mais passos do que os nossos. Foi o primeiro incidente. Léo, que ia na frente, parou de repente. Shhh! Ouviram isso? Ele sussurrou no rádio. Ficamos imóveis, prendendo a respiração. O único som era o gotejar de água em algum lugar à frente. Não ouvi nada, Léo, disse Júlia. Provavelmente um rato. Não, não era um rato. Ele insistiu. Era uma voz. Um sussurro. Meu gravador pegou o pico. Ele deu alguns passos para trás e nos mostrou o visor do seu gravador de campo. Uma das 4 faixas de áudio, a do microfone direcional apontado para a frente, mostrava um pico nítido. Ele colocou os fones de ouvido, franziu a testa e deu play. Seus olhos se arregalaram. Ele nos passou os fones. Eu fui o primeiro a ouvir. Em meio ao ruído branco, um som fraco, mas inconfundível. Uma voz masculina, rouca e cansada, sussurrando uma única palavra. Voltem. Meu sangue gelou. Olhei para Júlia, que pegou os fones em seguida. Ela ouviu, tirou, ouviu de novo. Sua expressão era de pura perplexidade. Ok, isso é estranho, admitiu ela. A acústica nesses túneis pode criar fenômenos de áudio bizarros. O som do vento sendo canalizado pode soar como uma voz. É uma pareidolia auditiva. Júlia, não tem vento aqui embaixo, retrucou Léo, a voz trêmula. Estamos a metros de profundidade. Vamos continuar. Liguem todos os gravadores. Quero tudo documentado. Falei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Aquele sussurro parecia um aviso que estávamos prestes a ignorar tolamente. Saímos do túnel e entramos no que parecia ser o porão da cozinha. Panelas de metal gigantescas jaziam viradas, cobertas de ferrugem. Ganchos de carne pendiam do teto, balançando suavemente, embora não houvesse corrente de ar. A partir dali, o sanatório se abria em um labirinto de corredores escuros e salões decadentes. A luz da lua que entrava pelas janelas quebradas criava formas fantasmagóricas no chão, coberto de detritos. Passamos pela ala infantil primeiro. Berços de ferro enferrujados estavam alinhados em um quarto enorme. Em uma das paredes, desenhos infantis grotescos, feitos com algo que parecia giz de cera escuro. Figuras humanas disformes, com olhos grandes e vazios, e ao lado delas, uma figura alta e esguia, toda preta, sem rosto. A atmosfera era pesada, carregada de uma tristeza palpável. Foi ali que Júlia encontrou o primeiro objeto. Um pequeno sapato de couro, solitário, no meio do chão. Ela se ajoelhou, sem tocar, apenas observando. A taxa de mortalidade infantil aqui era assustadora, disse ela, a voz baixa. Muitos eram deixados pelos pais, órfãos do Estado, morriam de pneumonia, desnutrição
ou de tristeza. Léo estava varrendo a sala com uma câmera térmica. De repente, ele parou, apontando para um dos berços no canto. Gente, olhem isso. Nos aproximamos. Na tela da câmera, o berço de metal, que deveria estar gelado como o resto do ambiente, brilhava em um tom sutil de amarelo e laranja. Havia uma mancha de calor no colchão mofado. Uma mancha pequena, do tamanho de um bebê. Impossível, murmurou Júlia, pegando um termômetro a laser de sua bolsa. Ela apontou para o colchão. A temperatura ambiente era de 12 graus Celsius. A mancha estava a 27. Enquanto ela tentava racionalizar, falando sobre canos de água quente esquecidos ou reações químicas no tecido em decomposição, Léo se afastou, os fones de ouvido firmemente em suas orelhas. Ele perambulava pela sala, movendo o microfone binaural lentamente. Estou pegando algo, sussurrou ele. Parece uma canção de ninar, muito fraca. Nenhum de nós ouvia nada, além do som do vento uivando lá fora. A tempestade estava chegando, mas Léo estava pálido como cera. Ele nos deu os fones novamente. O som era quase imperceptível. Um zumbido melódico por trás do chiado. Uma melodia triste e repetitiva. Era tão fraco que você poderia facilmente se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas estava lá. E enquanto eu ouvia, a mancha de calor no berço, na tela da câmera térmica, desapareceu. Simplesmente sumiu. A tensão entre nós começou a crescer. Cada rangido do prédio, cada goteira, cada rajada de vento parecia carregada de intenção. Subimos para o andar principal, passando pelo refeitório, pelo teatro antigo, com suas poltronas rasgadas e o palco coberto de poeira. Em todos os lugares, a sensação de sermos observados era esmagadora. Parecia que estávamos invadindo a casa de alguém e o dono não estava feliz. O clímax da nossa exploração, o objetivo principal, era encontrar a infame ala dos incuráveis, que Júlia havia lido em relatos não oficiais. Era uma ala que não aparecia em nenhuma planta pública. Uma ala onde os pacientes mais difíceis eram levados e de onde raramente retornavam. Segundo as lendas, era lá que um médico sádico, Dr. Alvarenga, conduzia seus experimentos de terapia sonora. Encontramos a entrada por acaso. Atrás de uma estante de metal tombada na biblioteca, havia uma porta de aço reforçada, sem maçaneta, apenas uma pequena janela de observação com o vidro grosso e amarelado. Levamos quase meia hora para conseguir abri-la, usando um pé de cabra. O som do metal se contorcendo ecoou pelo corredor como um grito. Se o resto do sanatório era silencioso, a ala dos incuráveis era o vácuo. O ar ficou imediatamente mais frio, mais denso. Nossas lanternas pareciam ser engolidas pela escuridão alguns metros à frente. O corredor era longo e estreito, com portas de metal sólido de ambos os lados, cada uma com uma pequena fresta na altura dos olhos. E foi aqui que o fenômeno que deu nome à nossa história começou. Vocês estão ouvindo isso? Léo perguntou, e desta vez não havia dúvida em sua voz. Sim, nós estávamos. No começo, era um murmúrio baixo, quase inaudível. Um emaranhado de vozes distantes, como um rádio sintonizado entre estações. Mas à medida que avançávamos pelo corredor, os murmúrios se tornavam mais claros. Eram dezenas, talvez centenas de vozes, todas falando ao mesmo tempo, sobrepostas, criando uma cacofonia fantasmagórica. Eram fragmentos de conversas, soluços, gritos abafados, preces desesperadas. Meu Deus, sussurrou Júlia, seu ceticismo finalmente se quebrando em 1000 pedaços. Ela estava agarrada ao meu braço, o rosto pálido sob a luz da lanterna. São ecos. Ecos de som presos aqui. Isso não é acústica, Júlia. Isso é outra coisa, disse Léo. Ele estava ajustando os níveis em seu gravador, o rosto uma máscara de terror e fascínio. As vozes, elas não estão ecoando nas paredes. Elas estão vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. O microfone binaural está enlouquecendo. É como se o som estivesse dentro da nossa cabeça. Ele estava certo. A sensação era indescritível. Não era como ouvir um som com os ouvidos.
Era como se as palavras estivessem sendo transmitidas diretamente para o seu cérebro. E o pior de tudo, no meio daquela torrente de vozes anônimas, começamos a ouvir vozes que conhecíamos. Primeiro, ouvi a voz da minha mãe, que havia falecido há 2 anos. Ela estava me chamando, o mesmo tom preocupado que usava quando eu era criança e me machucava. Jonas, meu filho, o que você está fazendo aqui? É perigoso. Meu coração parou. Virei-me bruscamente, iluminando o corredor vazio atrás de nós. Mãe? Jonas, com quem você está falando? Perguntou Júlia, sua voz tremendo. Você não ouviu? A voz da minha mãe. Comecei a dizer, mas parei ao ver a expressão no rosto dela. Seus olhos estavam fixos em um ponto escuro no teto. Ele não vai me deixar em paz. Ela murmurou. Ele está sempre me observando. Quem, Júlia? Quem está te observando? Perguntei, segurando seus ombros. Meu ex-namorado. Ele diz que se eu não for dele, não serei de mais ninguém. Ela soluçou, lágrimas escorrendo por seu rosto. O relacionamento dela havia terminado há meses, e fora um término difícil. O lugar estava usando nossos medos mais profundos, nossas memórias mais dolorosas, contra nós. Léo arrancou os fones de ouvido e os jogou no chão. Chega! Eu não aguento mais! Ele não para de rir! Ele quem, Léo? Gritei, tentando manter o controle. O homem do acidente, o motorista do carro que eu bati. Ele está rindo de mim, dizendo que a culpa foi minha, que eu o matei, disse ele, desabando contra a parede. O sanatório estava nos dissecando psicologicamente. A terapia sonora do Dr. Alvarenga não era apenas com sons, era com o som da alma. Ele havia criado uma espécie de bateria psíquica, um lugar que se alimentava do sofrimento e o projetava de volta, amplificado, em qualquer um que ousasse entrar. Os ecos não eram do passado. Eles eram vivos e estavam famintos. Foi Júlia quem percebeu o verdadeiro perigo. Sua fase de medo passou, sendo substituída por uma calma assustadora. Ela começou a andar pelo corredor, a cabeça inclinada, como se estivesse ouvindo uma melodia particular em meio ao caos. Eles não querem que a gente saia, disse ela com uma voz estranhamente monótona. Eles estão sozinhos há muito tempo. Eles querem companhia. Júlia, vamos embora. Agora! Ordenei, puxando-a pelo braço. Ela se virou para mim, e por um segundo, seus olhos não eram os dela. Eram velhos, cansados e cheios de uma loucura antiga. Mas eu gosto daqui, ela disse, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Aqui ninguém me julga. Todos nós somos um pouco quebrados, não é? Nesse momento, uma das portas de metal do corredor se abriu com um rangido ensurdecedor. Da escuridão do pequeno quarto, um som emergiu, mais alto e claro que todos os outros. Era o som de uma mulher gritando em agonia pura e ininterrupta. Um grito que parecia rasgar o tecido da realidade. Isso nos tirou do transe. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que os fantasmas. Agarrei Júlia pela mão, Léo pegou seu equipamento do chão e nós corremos. Corremos desesperadamente pelo corredor escuro, com a cacofonia de vozes em nossos calcanhares. Elas não eram mais apenas sussurros e fragmentos. Eram gritos, acusações. Nossos nomes eram gritados por dezenas de vozes. Risadas maníacas ecoavam ao nosso redor. O som das nossas próprias passadas parecia distante, abafado pela torrente psíquica que ameaçava nos afogar. Quando finalmente saímos da ala dos incuráveis, batemos a porta de aço com toda a nossa força. O silêncio que se seguiu foi tão chocante quanto o barulho. Estávamos ofegantes, cobertos de suor frio, tremendo incontrolavelmente no corredor mal iluminado da biblioteca. Mas não tinha acabado. O sanatório inteiro parecia ter despertado. Portas batiam nos andares superiores. Ouvíamos o som de macas com rodas de metal sendo arrastadas apressadamente, o choro de crianças vindo da ala infantil, o som da estática saindo dos antigos alto-falantes nas paredes. O lugar estava vivo. E estava nos caçando. Não me lembro de muito da nossa fuga. Lembro-me de correr por corredores que pareciam mudar de lugar, de quase cair em um fosso de elevador aberto, de ver vultos passando na periferia da minha visão. Lembro do rosto de Júlia, uma máscara de terror silencioso. Lembro de Léo,
recitando preces que eu não sabia que ele conhecia. Só voltamos a nós mesmos quando sentimos o ar fresco e a chuva fina da tempestade em nossos rostos. Estávamos do lado de fora, enlameados, arranhados, mas fora. Não paramos de correr até chegarmos ao carro. Entramos, trancamos as portas e eu dirigi como um louco pela estrada da montanha, sem ousar olhar pelo retrovisor. Nunca editamos aquele vídeo. Léo destruiu os cartões de memória e os discos rígidos com uma marreta no dia seguinte. Ele disse que não podíamos arriscar que aquele som vazasse para o mundo. Ele se mudou para o interior uma semana depois e nunca mais tocou em um equipamento de áudio. Júlia foi a que mais sofreu. Ela passou 3 meses em terapia intensiva. Dizia que ainda ouvia os sussurros, que as vozes a seguiam, criticando cada movimento seu, lembrando-a de cada erro que já cometeu. Ela se recuperou, mas a centelha cética em seus olhos se apagou para sempre. E eu fechei o canal. Abandonei a exploração urbana. Mas o eco do Monte Cristo nunca me deixou completamente. Às vezes, no silêncio da noite, quando estou quase dormindo, eu ainda ouço um sussurro fraco, distante, um fragmento de dor vindo daquele lugar no topo da montanha, e a voz da minha mãe me chamando de um lugar onde não há paz. O sanatório nos deixou sair, sim, mas uma parte de nós ficou lá, e uma parte dele veio conosco. Há noites na estrada em que a solidão pesa mais que a carga. Noites em que a fita de asfalto hipnotiza, as luzes do painel são suas únicas estrelas, e a sua própria respiração é a única prova de que você não é só mais um fantasma deslizando pela madrugada. Meu nome é Roberto, mas na estrada todo mundo me conhece por Beto. Eu sou caminhoneiro há 22 anos. Já vi de tudo nesse Brasil. Acidente feio, assalto, neblina tão densa que parecia que o mundo tinha acabado um palmo na frente do para-brisa. Mas nada, em mais de 2 décadas de volante, me preparou para o que aconteceu naquela noite de terça-feira, no final de agosto. A noite em que eu dei carona para uma noiva no meio do nada e descobri que algumas lendas são escritas com óleo diesel e sangue. A jornada tinha começado tensa. Eu estava transportando uma carga de eletrônicos de São Paulo para o sul de Minas. Entrega urgente com prazo apertado. Aquele tipo de frete que paga bem, mas que te cobra cada centavo em cansaço e nervos. Tudo corria bem até eu passar de Atibaia. O rádio começou a pipocar com notícias de um engavetamento feio na Fernão Dias, envolvendo 2 carretas e vários carros. Pista totalmente bloqueada, sem previsão de liberação. Para um caminhoneiro, isso é uma sentença. Cada hora parado é prejuízo e uma bronca maior do cliente. Parei num posto, o último antes do caos. O cheiro de café requentado e pão de queijo pairava no ar. Outros colegas de estrada se aglomeravam em volta da TV, xingando a sorte. Foi ali que um senhorzinho, um motorista de um caminhão de galinhas, me deu a dica. Uma rota alternativa. Uma estradinha estadual antiga, a SP-036, que cortava pela serra. É a antiga rota do café, Beto, disse ele, com o hálito de quem já tomava pinga com o café. É cheia de curva, asfalto ruim, mas te joga lá na frente do bloqueio. Em 2 horas você tá livre. Desconfiei. Estradas assim são armadilhas, mas a pressão da entrega falou mais alto. Enchi a garrafa térmica com mais café amargo, joguei uma água no rosto e decidi arriscar. 15 minutos depois, eu saía da rodovia principal e entrava na boca escura da SP-036. O senhorzinho não mentiu. O asfalto era remendado e irregular, e a estrada subia a serra em zigue-zagues cruéis. Meu caminhão, um Scania que eu chamo de gigante, gemia nas subidas mais íngremes. E para piorar, a chuva começou. Primeiro, uma garoa fina. Depois, uma tempestade. A água escorria pelo para-brisa mais rápido do que o limpador conseguia vencer. Eram quase 11 horas da noite. A escuridão era total, engolida pela mata densa dos 2 lados da pista. Não havia postes, nem casas, nem sinal de celular. Era só eu, o gigante, o som do motor e a cortina de água lá fora. Eu estava no meio do mais absoluto nada. A solidão, que normalmente é minha companheira, naquela noite começou a se transformar em uma coisa mais feia, mais opressiva. Um pressentimento ruim.
uma coceira na nuca. Tentei espantá-lo ligando o rádio, mas só conseguia chiado e fragmentos de músicas sertanejas antigas, que pareciam vir de outra dimensão. Foi então que eu a vi. Num trecho um pouco mais reto, os faróis do gigante cortaram a escuridão e iluminaram uma figura parada no acostamento improvisado de terra. Uma mulher, vestida de branco, um vestido de noiva. Minha primeira reação foi pisar no freio, instintivamente. O caminhão reclamou, mas obedeceu. Parei uns 50 metros à frente, o coração martelando no peito. O que diabos uma noiva estaria fazendo ali, naquele dilúvio, no meio de uma serra deserta, a quilômetros de qualquer cidade? 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Um acidente. Um casal de noivos cujo carro quebrou. Uma noiva abandonada no altar que enlouqueceu e saiu andando a esmo. Todas as explicações eram bizarras. Pelo retrovisor, eu a via parada, imóvel sob a chuva, o vestido branco surpreendentemente limpo, brilhando sob a luz vermelha da minha lanterna de freio. Ela não acenava. Não pedia ajuda. Apenas estava ali, olhando na minha direção. Hesitei. A regra número 1 da estrada é nunca parar para estranhos, especialmente à noite, em lugares assim. Mas a imagem dela, tão vulnerável e fora de lugar, quebrou meu protocolo de segurança. E, para ser sincero, a ideia de ter outra pessoa na cabine, qualquer pessoa, para quebrar aquela solidão assustadora, era tentadora. Engatei a ré lentamente, o alarme sonoro do caminhão rasgando o silêncio da noite. Parei ao lado dela e abri a janela do passageiro. "Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Gritei, tentando superar o barulho da chuva. Ela se aproximou. De perto era ainda mais surreal. O rosto era pálido, de uma beleza triste, com olhos grandes e escuros que pareciam carregar uma dor antiga. O cabelo preto estava preso num penteado elaborado, e pequenas gotas de chuva brilhavam nele como diamantes. O vestido era de um estilo antigo, rendado, e como eu havia notado, estava impecavelmente branco. Ela não parecia molhada. "Estou indo para casa", ela disse, a voz baixa e melodiosa, quase um sussurro. "Mas acho que me perdi." "Perdida? Moça, não tem casa nenhuma por aqui num raio de 30 quilômetros. Respondi, a desconfiança voltando. "Onde você casou?" "A festa." Ela fez uma pausa, olhando para a escuridão da mata. "A festa acabou mais cedo do que eu esperava." "Você pode me dar uma carona? É só até o fim da serra." Algo estava muito errado. Mas eu já tinha parado, já tinha falado com ela. Mandá-la embora agora, naquela chuva, parecia cruel demais. "Entra aí", falei, destravando a porta. "Mas olha, não tenho muito luxo aqui não." Ela abriu a porta e subiu na cabine com uma graça surpreendente. O interior do gigante se encheu com um cheiro estranho. Um cheiro doce, mas enjoativo. O cheiro de flores que ficaram tempo demais na água. Flores de velório. Ela se sentou, ajeitou o vestido e fechou a porta. O silêncio que se instalou entre nós era mais pesado do que antes. Eu voltei a dirigir, agora com a atenção dividida entre a estrada traiçoeira e a figura enigmática ao meu lado. "Meu nome é Beto." Tentei quebrar o gelo. "Eu sei", ela respondeu sem olhar para mim. Aquilo me arrepiou. "Como assim você sabe?" "Eu ouvi o homem do posto te chamar assim", ela disse, a explicação soando plausível, mas não me convencendo. Ela não estava no posto. Eu teria notado. Continuei dirigindo, os nós dos meus dedos brancos de tanto apertar o volante. A presença dela não aliviou minha solidão. Pelo contrário, a transformou em medo. Tentei puxar assunto de novo, perguntar seu nome, mas ela não respondia. Apenas olhava para a frente, para a estrada sendo devorada pelos faróis. Notei então que a temperatura dentro da cabine tinha caído, muito, a ponto de eu conseguir ver a fumaça da minha própria respiração. Olhei para o painel. O aquecedor estava ligado no máximo. "Você está com frio?" perguntei. "Eu estou sempre com frio agora", ela sussurrou, e pela primeira vez olhou para mim. Seus olhos... Meu Deus, seus olhos eram poços de tristeza. Naquele momento, eu não senti medo. Senti uma pena imensa. Quem quer que fosse aquela mulher,
Ela tinha passado por um sofrimento terrível. A chuva piorou. A visibilidade era quase zero. Eu mal conseguia ver a faixa amarela no centro da pista. O cansaço, a tensão e a presença estranha ao meu lado começaram a pesar sobre mim. Minhas pálpebras estavam pesadas como chumbo. Tomei um gole de café, mas o líquido parecia não fazer efeito. Foi quando ela falou de novo, e desta vez, sua voz não era mais um sussurro melancólico. Era firme, clara e urgente. "Tenha cuidado com a próxima curva", disse ela, apontando para a frente com um dedo pálido. "É muito perigosa. Reduza a velocidade. Agora." O tom de comando em sua voz me despertou. Olhei para a frente. Era uma curva fechada para a esquerda, sem nenhuma sinalização. Uma daquelas curvas cegas que te jogam para fora da pista se você entrar rápido demais. Obedeci. Tirei o pé do acelerador e comecei a frear suavemente, reduzindo a marcha do gigante. O motor urrou em protesto, mas a velocidade caiu. De 80 para 50, de 50 para 30 km por hora. Mais devagar, ela insistiu, a voz como um caco de vidro. Reduzi ainda mais. Entrei na curva a 20 por hora, quase parando. E foi então que eu vi. No meio da curva, bloqueando completamente as duas pistas, havia uma árvore enorme. Um eucalipto gigante, provavelmente derrubado pela chuva e pelo vento, que tinha despencado do barranco. Se eu estivesse na velocidade normal, a 80 por hora, eu jamais teria conseguido parar. O gigante teria se chocado contra aquele muro de madeira maciça. Eu teria morrido na hora, esmagado na cabine que eu chamava de casa. Meu corpo inteiro travou. O sangue fugiu do meu rosto. Pisei no freio com toda a força que tinha, e o caminhão parou a menos de 10 metros do tronco, os pneus cantando no asfalto molhado. Fiquei ali, parado, o coração parecendo que ia explodir pela boca, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar o volante. Ela havia salvado a minha vida. Virei-me para ela, a garganta seca, uma torrente de perguntas e agradecimentos se formando na minha mente. "Moça, você... eu não sei como te agradecer." "Você..." Mas as palavras morreram na minha boca. A cabine estava vazia. O assento do passageiro estava completamente vazio. A porta estava trancada por dentro, como eu sempre deixava. Não havia sinal dela. Nenhum. Olhei para o chão, para o painel, para a cama que fica atrás dos bancos. Nada. Ela tinha simplesmente desaparecido. Um pânico gelado tomou conta de mim. Saí do caminhão na chuva e dei a volta, abrindo a porta do passageiro. Vazio. Foi quando eu vi. No tapete de borracha do assoalho, uma pequena poça de água. E o cheiro. Aquele cheiro de flores mortas ainda estava no ar, mais forte do que nunca. Fiquei ali, parado na chuva, olhando para a árvore, para a cabine vazia, tentando processar o impossível. Levei quase 1 hora para me acalmar o suficiente para conseguir manobrar o gigante e dar meia volta naquela estrada apertada. Voltei todo o caminho, refazendo a serra em silêncio absoluto. Quando finalmente cheguei de volta ao posto na Fernão Dias, o dia já estava amanhecendo. Estacionei o caminhão e entrei, parecendo um fantasma. Pedi um café duplo e me sentei no balcão, ainda tremendo. O mesmo senhorzinho do caminhão de galinhas estava lá. Ele me olhou, viu meu estado. "Ué, rapaz, viu a assombração?" Ele brincou. Eu não consegui rir. Eu peguei a SP-036. Falei, a voz rouca. Tinha uma árvore caída no meio da pista. O sorriso do velho morreu. Ele me encarou sério. "Em que quilômetro, mais ou menos?" "Não sei. Depois de umas boas subidas, numa curva bem fechada para a esquerda, sem visão nenhuma." Ele balançou a cabeça lentamente, fazendo o sinal da cruz. "A curva da noiva", ele disse baixinho. "Você a encontrou, não foi? Moça bonita de vestido branco?" Meu queixo caiu. Como o senhor sabe?" "Todo mundo que é antigo na estrada conhece essa história, filho", ele disse, a voz cheia de um respeito temeroso. Muitos anos atrás, um casal de noivos voltava da festa de casamento por aquela estrada.
felizes da vida. Chovia muito, que nem hoje. O rapaz perdeu o controle do carro naquela curva e caiu no precipício. Os dois morreram na hora. Desde então, o espírito dela aparece por lá. Dizem que ela tenta avisar os motoristas do perigo para que ninguém tenha o mesmo fim que ela. Você teve sorte, Beto. Ela te salvou. Porque às vezes ela aparece no banco de trás do carro e quando o motorista olha pelo retrovisor, ele se assusta e acaba caindo no mesmo lugar. Até hoje, eu não sei o que pensar. Ela era um anjo da guarda? O fantasma de uma alma atormentada, revivendo sua morte todas as noites de chuva? Ou algo mais sinistro que talvez quisesse me levar junto e só falhou porque eu, por algum milagre, ouvi seu aviso? Eu nunca mais peguei aquela estrada. Desvio 100 quilômetros se for preciso. E toda vez que dirijo à noite na chuva e a solidão aperta, eu olho para o assento do passageiro ao meu lado e rezo para que ele continue vazio. A maioria das pessoas acha que o ofício de coveiro é lidar com os mortos. É um engano. Os mortos não dão trabalho. Ficam quietos, se a terra for justa com eles. O meu trabalho, o trabalho que meu pai me ensinou e que o pai dele lhe ensinou, não é lidar com os mortos. É lidar com o dono do lugar. A gente se preocupa em cavar na terra, mas o segredo é saber o que a terra alimenta. E aqui, neste pequeno cemitério de Santana das Almas, a terra é antiga e tem fome. Há um acordo, um pacto. E esta noite, pela primeira vez em 52 anos de ofício, eu me esqueci do pagamento. E o patrão veio cobrar. Meu nome é Amadeu. Tenho 73 anos de idade. Minhas mãos são couro rachado, minhas costas são um mapa de dores e meus olhos já viram mais tristeza do que a maioria dos corações consegue aguentar. Eu sou o coveiro, o zelador, o guardião deste cemitério desde que meu pai se foi. Eu não moro na cidadezinha, que fica a uns 5 quilômetros daqui. Moro numa casinha simples, de tijolo à vista, que fica a uns 200 metros do portão do cemitério. Conveniência do trabalho, dizia meu pai. Hoje eu sei que é para o patrão sempre saber onde me encontrar. O cemitério de Santana das Almas é antigo. As lápides mais novas são de granito polido, com fotos sorridentes e nomes gravados a laser. Mas se você andar mais para o fundo, perto do muro velho de pedra, os nomes começam a sumir, comidos pelo tempo e pelo limo. As datas são de 1800 e bolinha, e bem no centro de tudo, como um general vigiando suas tropas silenciosas, ergue-se um jequitibá, uma árvore imensa, mais velha que a cidade, mais velha que a igreja, talvez mais velha que o próprio tempo. Seus galhos são como braços retorcidos e suas raízes, grossas como cobras, levantam os túmulos ao redor, quebrando o mármore como se fosse casca de ovo. É ali que ele mora. O patrão, o vigia silencioso, o que cobra o aluguel da terra. O acordo é simples. Na primeira noite de cada lua nova, quando a escuridão é mais pura e o véu entre os mundos é mais fino, eu preciso levar os presentes. Não é muita coisa. Uma garrafa de cachaça da boa, derramada lentamente sobre a raiz mais grossa. Um punhado de fumo de rolo, deixado numa cuia de barro, e a carcaça de uma galinha preta, recém-abatida, colocada numa forquilha no tronco da árvore. É um pagamento, uma oferenda. Em troca, o patrão mantém o cemitério calmo. Ele aplaca os espíritos mais zangados, os recém-chegados confusos, os que morreram de forma violenta e não aceitam o novo endereço. Ele me protege. Enquanto o acordo for cumprido, os mortos ficam em seus devidos lugares e eu posso trabalhar em paz. Meu pai me contou do único dia em que seu avô, meu bisavô, se esqueceu. Ele estava doente, com febre alta, e a lua nova passou sem o ritual. Naquela noite, dizia meu pai, todos os cachorros da cidade uivaram até o amanhecer. As velas nas capelas do cemitério se acenderam sozinhas. E meu bisavô foi encontrado de manhã, na cama, branco como cera, com os olhos arregalados de terror, apontando para a janela. Ele viveu mais 10 anos, mas nunca mais disse uma palavra sequer. Essa história sempre foi o meu evangelho. Hoje era noite de lua nova.
E o dia foi um inferno. Tivemos o enterro do jovem dito filho do padeiro, que se acidentou de moto. Um caixão pesado, uma família em desespero, e uma chuva fina e insistente que transformou a terra vermelha numa lama grossa e pegajosa. Escorreguei 2 vezes dentro da cova, sujando a roupa e a alma. Para piorar, minha filha, Helena, veio da capital me visitar. Ela odeia este lugar. Odeia meu trabalho. Diz que eu vivo cercado pela morte. Tivemos uma discussão feia. Ela quer que eu venda a casa, me mude para perto dela, para um apartamento. Para o senhor morrer num lugar decente, pai, ela disse. As palavras dela me machucaram mais do que a pá jamais machucou minhas mãos. Ela foi embora no fim da tarde, batendo a porta do carro. Fiquei ali, sentado na varanda, vendo a poeira baixar, com o coração amargo. O cansaço do enterro, o peso da briga, tudo se acumulou. Entrei, tomei um banho quente, comi um pouco de pão com manteiga e simplesmente apaguei na cadeira de balanço. Não pensei na lua, não pensei no cemitério, não pensei no acordo. A exaustão me levou. Acordei com o silêncio. Para quem não está acostumado, o silêncio é só a ausência de som. Para mim, que vivo aqui há décadas, existem muitos tipos de silêncio. E este era o errado. Era um silêncio pesado, denso, como se o ar tivesse engrossado. Os grilos tinham se calado, os sapos na vala também. Era um silêncio de expectativa, de algo prendendo a respiração. Meu coração deu um pulo. Olhei pela janela. O céu estava coberto, sem estrelas, e a escuridão era completa. Era a noite da lua nova. Gelo correu pelas minhas veias. Eu tinha esquecido. Levantei da cadeira num rompante, o corpo velho protestando. Corri para o calendário na parede da cozinha. Lá estava, circulado em vermelho, lua nova, patrão. Eram quase 2 horas da manhã. O ritual deveria ter sido feito ao anoitecer. A dívida estava vencida. O primeiro som veio do lado de fora. Um rangido longo e arrastado. O som do grande portão de ferro do cemitério se abrindo. Eu sempre o tranco com um cadeado grosso. Sempre. Fui até a janela da sala, que dá para o campo que separa minha casa do cemitério, e espiei por uma fresta na cortina. Não conseguia ver o portão, a escuridão era densa demais, mas eu sabia o que aquele som significava. Ele estava saindo para me visitar. As luzes da minha casa começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. E então, com um estalo seco, apagaram-se todas. Fiquei na escuridão, o único som sendo a batida frenética do meu próprio coração. Fui tateando até a cozinha, procurando por velas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a caixa de fósforos cair 2 vezes. Quando finalmente consegui acender uma, a chama dançou, fraca, como se o ar da sala não tivesse oxigênio para alimentá-la. Então os sons começaram a vir do próprio cemitério. Um arrastar lento, pesado, pedra contra pedra. O som de uma tampa de mármore de um mausoléu sendo empurrada para o lado. Depois outro e mais outro. Ele não estava vindo sozinho. Estava acordando a vizinhança. Com a vela na mão, voltei para a janela. E o que eu vi me fez querer arrancar os próprios olhos. Na distância, entre as cruzes e as lápides, pequenas luzes azuis e esverdeadas começaram a piscar. Fogos fátuos. A sabedoria popular diz que são os gases dos corpos, mas meu pai me ensinou a verdade. São as almas dos perdidos, as que o patrão deixa vaguear quando está insatisfeito. E elas não estavam apenas vagando, estavam todas viradas na direção da minha casa. Estavam me observando. Um cheiro invadiu a casa, um cheiro de terra molhada, de flores podres e de algo mais, um cheiro frio e mineral. O cheiro de uma cova aberta. Abri a torneira da pia para jogar uma água no rosto, para tentar acordar daquele pesadelo. A água que saiu era preta, grossa e fedia como a morte. O pânico me dominou. Eu precisava fazer alguma coisa. Tinha que tentar consertar meu erro. Corri para a despensa, peguei a melhor garrafa de cachaça que eu guardava. Fui até o pequeno baú onde guardo meu fumo e peguei um pedaço generoso. Mas e a galinha?
Não havia tempo de matar uma agora. Era tarde demais. Ele vai ter que aceitar. Ele precisa aceitar. Eu repetia para mim mesmo como uma prece. Com a garrafa numa mão e o fumo na outra, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha que ir até lá. Tinha que encarar o patrão e pedir perdão. Abrir a porta da minha casa foi como abrir a porta de um túmulo. O ar lá fora estava gelado, parado. O silêncio ainda era total, mas agora ele zumbia com uma energia terrível. Comecei a andar pelo campo, os pés descalços afundando na grama úmida. A cada passo sentia dezenas de olhos frios me seguindo da escuridão do cemitério. Comecei a ouvir sussurros, levados pela brisa que não existia. Nomes. Nomes de pessoas que eu mesmo enterrei. Amadeu, chamou a voz do velho Joaquim, que morreu de pneumonia no inverno passado. Estamos com frio. Sussurrou a voz de Dona Lurdinha, uma senhora que se foi de tristeza. As vozes me cercavam, um coro de lamentos. Elas não eram ameaçadoras, eram apenas tristes, perdidas, e isso era ainda mais assustador. O pastor delas estava zangado, e as ovelhas estavam desorientadas. Cheguei ao portão aberto. As dobradiças enferrujadas pareciam ter sido torcidas. O cadeado estava no chão, rompido. Entrei no meu local de trabalho, que agora parecia um território estrangeiro e hostil. As estátuas de anjos de mármore pareciam ter virado a cabeça para me olhar passar. Seus olhos de pedra, antes vazios, agora pareciam cheios de uma piedade fria. Caminhei pela alameda principal, em direção ao velho Jequitibá. Quanto mais eu me aproximava, mais forte ficava o cheiro de terra e mais frio ficava o ar. As luzes fantasmagóricas dançavam entre os túmulos, iluminando a cena macabra. As tampas de vários jazigos estavam de fato movidas, entreabertas, revelando fendas de escuridão absoluta lá de dentro. Quando cheguei à base da grande árvore, meu corpo inteiro tremia. As raízes pareciam se contorcer lentamente no chão. Eu estava no coração do poder dele. Patrão, chamei, a voz um fiapo. Me perdoe, o dia foi difícil. Eu sou um velho tolo e esquecido. Eu trouxe seus presentes. Ajoelhei-me e derramei a cachaça na raiz principal. O líquido escuro foi absorvido pela terra instantaneamente, sem deixar vestígio. Deixei o fumo de rolo ao lado. Eu não tenho a galinha. Me perdoe. Amanhã, sem falta, eu trago 2. Esperei. O silêncio foi a resposta. Um silêncio que gritava desdém. Minha oferenda tardia e incompleta era um insulto. Então, a terra aos pés da árvore começou a tremer. Das sombras mais profundas sob os galhos retorcidos, algo começou a se erguer. Não era um monstro de garras e dentes. Era pior. Era uma forma, uma silhueta do tamanho de um homem, mas que não era humana. Parecia feita de sombra, de poeira de túmulo e de raízes finas e negras que se entrelaçavam e se desfaziam constantemente. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 pontos de luz fria, da cor do fogo fato. Ele não falou com sons. Ele falou dentro da minha cabeça. A voz era antiga, seca, como o esfregar de folhas mortas. E ela transmitia uma única emoção avassaladora: fome. Meu corpo se recusava a obedecer. Eu queria correr, mas estava paralisado. A figura sombria se estendeu na minha direção. Não um braço, mas um tentáculo de escuridão. Ele não queria me tocar. Ele não queria me matar. Ele queria o pagamento. E como eu não trouxe o pagamento correto, ele ia pegar o que quisesse. O tentáculo de sombra tocou minha testa. Não senti dor física. Senti um frio que vinha de dentro para fora, um frio na alma. E senti algo sendo puxado de mim. Uma lembrança. A imagem do rosto da minha falecida esposa, Laura, sorrindo para mim no dia do nosso casamento. A imagem tremeluziu na minha mente e depois se tornou turva, sem foco, como uma fotografia desbotada. Eu sabia que era ela, mas não conseguia mais ver os detalhes do seu sorriso, o brilho em seus olhos. A sombra recuou, levando consigo a minha memória mais preciosa. A sensação de fome na minha cabeça foi substituída por uma de satisfação.
A dívida estava paga. A figura se desfez, mergulhando de volta na terra e na escuridão da árvore. No mesmo instante, os grilos voltaram a cantar. As tampas dos túmulos, com um gemido baixo, deslizaram de volta para seus lugares. As luzes fantasmagóricas se apagaram. O cemitério estava calmo outra vez. Levantei-me, as pernas bambas. Voltei para casa em um estado de torpor. O sol já estava nascendo quando me sentei na minha varanda, com uma xícara de café que eu não conseguia beber. O mundo parecia o mesmo, mas dentro de mim, um pedaço vital havia sido arrancado. Eu sobrevivi, mas entendi o verdadeiro preço do acordo. Ele não me protege apenas dos mortos. Ele me ancora aqui. E cada vez que eu o sirvo, ele leva um pouquinho de mim. Meu pai não morreu de velhice. Ele morreu de desgaste, esvaziado aos poucos, até não sobrar nada que o prendesse ao mundo dos vivos. Hoje, quando minha filha me ligar, eu não vou mais discutir. Vou concordar em vender a casa. Mas eu sei que não posso sair. O patrão não deixaria. O acordo foi passado para mim, e eu não tenho a quem passar. Eu sou o último da linhagem. E quando chegar a minha hora, sei que não serei enterrado. Serei simplesmente absorvido por esta terra. O pagamento final. Se você está gostando desses relatos e quer apoiar o canal a trazer mais histórias que se escondem nas sombras do nosso mundo, por favor, curta o vídeo e se inscreva. Ajuda muito a gente a continuar explorando o desconhecido. Agradeço muito. Agora, a próxima história que vou contar não aconteceu comigo, mas me encontrou. Ela veio até mim escondida nas páginas amareladas de um diário, cheirando a poeira e a um medo tão antigo que quase se tornou palpável. A história de uma enfermeira chamada Alaide e de um paciente que não era apenas louco, mas um ladrão de mentes. Meu nome é Ricardo e minha paixão, ou talvez meu vício, são os objetos esquecidos. Sou um frequentador assíduo de leilões de massa falida, vendas de garagem e antiquários empoeirados. Eu compro história. Móveis que testemunharam segredos de família, caixas de fotografias de rostos sem nome, ferramentas que construíram e destruíram vidas. No mês de março, há uns 2 anos, arrematei o lote de uma antiga casa no bairro da Liberdade, em São Paulo, que seria demolida. O lote era composto principalmente por mobília antiga e sem muito valor. Uma penteadeira com o espelho manchado, um guarda-roupa de embuia com a porta empenada e uma pequena escrivaninha de mogno, coberta por uma camada de sujeira que parecia ter um século. Foi ao limpar essa escrivaninha na minha oficina que fiz a descoberta. Num fundo falso da gaveta principal, encontrei um pequeno diário de capa de couro, já ressecada e rachada pelo tempo. Não havia nome na capa. As páginas, finas como papel de seda, estavam repletas de uma caligrafia elegante e precisa, feita com caneta tinteiro. A tinta, antes azul, agora tinha um tom desbotado de sépia. A primeira anotação era datada de 7 de janeiro de 1962. O diário pertencia a uma mulher chamada Alaide, e ela era a enfermeira-chefe no Asilo Amparo de Nossa Senhora, um hospício que, após uma rápida pesquisa no meu celular, descobri que havia sido fechado em 1975 por denúncias de maus-tratos e negligência. No começo, a leitura era exatamente o que se esperava do diário de uma enfermeira de um lugar daqueles. Relatos cansativos de plantões de 48 horas, reclamações sobre a falta de verba, a dificuldade em lidar com pacientes catatônicos, esquizofrênicos e com psicoses graves. Alaide parecia uma mulher devota e dedicada, que realmente acreditava estar fazendo o trabalho de Deus, tentando trazer algum conforto para aquelas almas atormentadas. Mas a partir de abril daquele mesmo ano, o tom do diário começou a mudar, e tudo girava em torno de um único paciente. Um paciente que não tinha nome nos registros. Ele era conhecido apenas como o interno do quarto 7. A primeira menção a ele é curta e intrigante. 12 de abril de 1962. Hoje recebemos uma nova admissão, trazida por 2 homens de terno escuro, em um carro do governo. Não houve documentação, não houve diagnóstico, apenas uma ordem judicial assinada por um juiz que ninguém conhece.
O homem é de meia idade, talvez 50 anos, mas parece mais velho. Seus olhos são atentos, lúcidos demais para este lugar. Ele não fala, apenas observa. O Dr. Moraes, nosso diretor, parece aterrorizado com ele. Ordenou que fosse colocado no quarto 7, na ala de isolamento, e que o contato fosse mantido ao mínimo. Há um medo no ar, um medo que não compreendo. Nos dias seguintes, Alaide descreve a rotina com o interno do quarto 7. Ele não comia a comida do asilo. Os mesmos homens de terno traziam, uma vez por semana, uma caixa lacrada com suas refeições. Ele nunca dormia, ou pelo menos nunca foi visto dormindo. Passava os dias sentado na beira da cama de ferro, encarando a parede descascada à sua frente. Ele não respondia a perguntas, não reagia a estímulos. A única coisa que ele fazia era observar. E segundo Alaide, seu olhar era incrivelmente penetrante, como se ele não estivesse olhando para você, mas através de você, lendo seus pensamentos mais íntimos. A mudança real, o evento que transforma o diário de um registro profissional em uma crônica de horror, acontece no início de maio. 3 de maio de 1962. Aconteceu algo extraordinário. A paciente do quarto 8, a senhora Clarice, que sofre de uma demência profunda e não pronuncia uma palavra há quase uma década, começou a gritar esta manhã, gritos de pânico. Corremos para seu quarto e a encontramos encolhida no canto, apontando para a parede que a separa do interno do quarto 7. Ela gritava a mesma frase repetidamente. Ele está tirando as minhas memórias. Ele está me deixando vazia. Levamos quase 1 hora para sedá-la. O mais estranho é que, depois disso, o interno do quarto 7, pela primeira vez desde que chegou, sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas um sorriso. A partir desse ponto, o diário de Alaide se torna uma investigação obsessiva. Ela começa a notar um padrão. Sempre que um paciente na ala de isolamento tinha um surto psicótico particularmente violento, uma crise de choro incontrolável ou um ataque de pânico, o interno do quarto 7 parecia melhor, mais forte. Sua pele, antes pálida e cinzenta, ganhava um pouco de cor. Sua postura, antes curvada, se tornava mais ereta. E os pacientes que surtavam, depois da crise, ficavam diferentes. Apáticos, vazios, como se a doença, o tormento que os definia, tivesse sido extraído deles, deixando apenas uma casca. Alaide, com sua mente lógica de enfermeira, tenta encontrar explicações racionais. Ela teoriza sobre feromônios, sobre histeria coletiva, sobre a sua própria sugestão. Mas os eventos se tornam cada vez mais difíceis de ignorar. 27 de maio de 1962. Hoje foi o Roberto, o rapaz esquizofrênico do quarto 5. Ele passou a noite inteira conversando com as vozes em sua cabeça, como sempre faz. Mas hoje a conversa se tornou uma briga. Ele gritava para as vozes o deixarem em paz, que elas estavam mentindo, que ele não ia fazer o que elas mandavam. Pela manhã, ele tentou o suicídio, usando o lençol da cama. Nós o salvamos a tempo. Agora ele está sedado, quieto. Mas o mais assustador foi o que eu ouvi ao passar em frente ao quarto 7, logo após o incidente. Ouvi, vindo de lá de dentro, um sussurro, a voz do interno. E ele estava repetindo palavra por palavra as mesmas coisas que as vozes do Roberto diziam a ele. Ele estava zombando do rapaz. Ele tinha roubado os demônios do Roberto para si. A enfermeira decide confrontar o Dr. Moraes. A descrição da conversa é arrepiante. O diretor do asilo, um homem antes descrito como autoritário e frio, está aterrorizado. Ele confessa a Alaide que o homem no quarto 7 não é um paciente comum. Ele era um cientista, ou algo parecido, que trabalhava para o governo em projetos secretos durante a guerra. Projetos envolvendo controle mental, telepatia, guerra psíquica. Algo deu terrivelmente errado. Ele desenvolveu uma habilidade, ou uma maldição. Ele conseguia, de alguma forma, se alimentar das emoções e dos distúrbios mentais de outras pessoas. Ele era um empata reverso. Em vez de sentir a dor dos outros, ele a consumia. E ao fazer isso,
Ele deixava suas vítimas vazias, mas se tornava mentalmente mais forte, mais lúcido, mais poderoso. O asilo não era uma prisão para ele, era um refeitório. O medo de Alaide, antes uma suspeita, agora se torna um pavor concreto. Ela percebe que está trancada em um prédio com um predador psíquico, uma espécie de vampiro de almas. E ela começa a temer que ele a tenha notado. 16 de junho de 1962. Ele sabe que eu sei. Eu sinto isso. Hoje, durante a ronda, parei em frente à sua porta, como sempre faço, para olhar pela fresta. Normalmente ele está sentado na cama, de costas para a porta. Hoje ele estava em pé, bem em frente à porta, com o olho colado na fresta do lado de dentro. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e eu senti a mente dele tocar a minha. Foi como um toque gelado e oleoso no meu cérebro, e eu ouvi a voz dele, não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. A voz era calma, divertida, e dizia: "Sua devoção é deliciosa." O diário entra em sua fase final e mais desesperadora. Alaide começa a ter pesadelos horríveis. Sonha que está presa em celas escuras, que ouve os gritos de todos os pacientes do asilo ao mesmo tempo. Ela acorda cansada, drenada, como se não tivesse dormido por dias. Começa a esquecer coisas simples: o nome de um medicamento, o horário de uma refeição. Sua caligrafia, antes impecável, começa a ficar irregular, trêmula. Ela descreve uma sensação constante de estar sendo observada, mesmo quando está em sua casa. Ela sente que ele a escolheu, que ele está, lentamente, se alimentando dela à distância. Ela sabe que não pode simplesmente ir embora. O Dr. Moraes a fez jurar segredo. Se ela falasse, seria desacreditada, talvez internada no mesmo lugar. Ela está presa. Sua única confidente é aquele pequeno diário. As últimas páginas são quase ilegíveis, manchadas por algo que parecem ser gotas de lágrimas. 5 de julho de 1962. Eu não durmo mais. A cabeça dói. As vozes dos pacientes, agora estão na minha cabeça. Eu ouço o choro da Clarice, os gritos do Roberto. Ele está me usando como um depósito. Está despejando em mim o lixo mental que ele consome dos outros. Eu estou me tornando uma cópia doente da ala de isolamento. O Dr. Moraes me olhou hoje com pena. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não pode fazer nada. Ninguém pode. Eu sinto fome. Uma fome estranha. Uma fome pela dor alheia. Hoje, quando a jovem noviça, a irmã Lúcia, chorava por saudades de casa, eu senti prazer. Meu Deus, me perdoe. Eu senti prazer na tristeza dela. O que ele está fazendo comigo? 12 de julho de 1962. Ele vai me consumir por completo. Eu sinto minha mente se desfazendo, meus pensamentos se tornando os pensamentos de outros. Minha fé, que era minha rocha, está se esfarelando. Não consigo mais rezar. As palavras soam vazias. Há apenas o eco das mentes que ele devorou. Ele me escolheu como seu último prato, sua sobremesa. E eu sei por quê. A minha mente, a mente de uma pessoa sã, com fé e com propósito, deve ser para ele um banquete. Vou tirar uma licença. Vou para casa. Preciso sair deste lugar. Preciso me afastar do alcance dele. Esta escrivaninha foi da minha avó. É o único lugar onde me sinto segura. Vou esconder este diário. Se alguém um dia o encontrar, saiba que o mal é real. E ele não vem com chifres e um tridente. Ele vem com um olhar lúcido e um sorriso discreto, num quarto de hospício. Essa é a última anotação. Depois de ler, fiquei sentado na minha oficina por horas, o diário aberto sobre a mesa, o silêncio da noite amplificando cada batida do meu coração. A história era inacreditável, mas a forma como foi escrita, a deterioração da mente de Alaide refletida na sua própria escrita, era terrivelmente convincente. O que aconteceu com ela? Ela conseguiu fugir? Ou o interno do quarto 7 a consumiu completamente, transformando-a em mais uma paciente daquele asilo infernal? Levei semanas pesquisando.
Tentei encontrar registros de uma enfermeira chamada Alaide nos arquivos da cidade. Nada. Tentei encontrar informações sobre o tal projeto do governo. Obviamente nada. Era como se Alaide e o interno tivessem sido apagados da história. Até que, um dia, encontrei algo. Um pequeno artigo no arquivo digital de um jornal antigo, de 1976. A manchete dizia: Incêndio de causa desconhecida destrói antigo asilo Amparo. A reportagem mencionava que o prédio estava abandonado há 1 ano e que, segundo boatos, era usado por desabrigados e viciados. Não houve vítimas. O lugar foi queimado até as cinzas. Mas uma frase no final do artigo me gelou a alma. Um dos bombeiros entrevistados disse: a coisa mais estranha é que o fogo parecia mais quente, mais concentrado na antiga ala de isolamento. E alguns dos meus homens juram que, em meio ao barulho do fogo, ouviram gritos. Dezenas de gritos, vindos de dentro do prédio em chamas. Eu guardei o diário. Às vezes, à noite, quando estou sozinho, eu o pego e releio algumas passagens. E confesso que, de vez em quando sinto aquela pontada de prazer malicioso ao ver a desgraça de outra pessoa, algo que todos nós sentimos, a Schadenfreude, eu me lembro de Alaide e me pergunto se o interno do quarto 7 foi destruído naquele incêndio ou se ele apenas se libertou. E se ele ainda está por aí, andando entre nós, com seu olhar lúcido e seu sorriso discreto, procurando por novas mentes para alimentar sua fome imortal. As pessoas dizem que as máquinas têm memória. Falam isso como uma metáfora, sobre como um carro velho se acostuma com o dono. Na antiga tecelagem Matarazzo, eu descobri que isso não é metáfora. As máquinas não só lembram, como também sentem fome. E o apito que tocava pontualmente à meia-noite não era um chamado para o trabalho. Era o toque de recolher para os vivos e o chamado para o sacrifício. Eu sei porque eu ouvi. E eu vi quem batia o ponto. Meu nome é Flávio. E há uns 4, 5 anos eu estava numa fase ruim. Divorciado, desempregado, morando de favor na casa da minha irmã. A grana estava curta a ponto de eu contar as moedas para comprar pão. Foi nesse aperto que um amigo me arrumou um bico. Vigia noturno. Moleza, ele disse. Era para tomar conta do complexo abandonado da tecelagem Matarazzo, na Zona Leste. A fábrica seria demolida em 2 meses para dar lugar a um condomínio de prédios. Meu trabalho era simples: ficar numa guarita perto do portão principal das 10 da noite às 6 da manhã e garantir que nenhum moleque pichador ou ladrão de cobre entrasse. Dinheiro fácil. Um lugar para ficar em paz e ler meus livros. Pelo menos, era o que eu pensava. O lugar era um monstro de tijolos e concreto. Um quarteirão inteiro de galpões, chaminés que arranhavam o céu e janelas quebradas que pareciam órbitas vazias num crânio gigante. Construída no início do século XX, a tecelagem Matarazzo foi, por décadas, o coração pulsante daquele bairro. Dava emprego para milhares de pessoas, principalmente mulheres, imigrantes italianas e portuguesas. Mas a fábrica também tinha uma mancha escura em sua história. Em 1954, na noite de 26 de julho, um curto-circuito em um dos teares principais causou um incêndio devastador. As chamas se espalharam pela lã e pelo algodão como um rastilho de pólvora. A tragédia foi amplificada por um detalhe cruel. Para evitar que as operárias saíssem mais cedo ou roubassem material, o supervisor do turno da noite, um homem de péssima reputação chamado Anísio, tinha o costume de trancar os portões de acesso ao galpão principal. Naquela noite, mais de 80 mulheres morreram queimadas ou asfixiadas, presas lá dentro. Uma tragédia que marcou a cidade. Eu conhecia a história, claro. Todo mundo no bairro conhecia, mas para mim era só isso. Uma história. Um evento trágico do passado, congelado em páginas de jornais velhos. Eu não fazia ideia de que o passado não estava tão morto assim. Minha primeira noite foi tranquila. Fiquei na guarita, uma caixinha de vidro e alvenaria, lendo um livro de bolso e bebendo café de uma garrafa térmica. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo vento que uivava nos galpões. Era um lugar assustador, sim, mas de um jeito normal.
O tipo de medo que se tem de lugares velhos e escuros. Nada demais. Até que o relógio da parede marcou meia-noite. Pontualmente à meia-noite, um som ecoou pelo complexo. Um apito longo, grave e melancólico. O som inconfundível de uma sirene a vapor de fábrica. Meu corpo inteiro se arrepiou. De onde diabos tinha vindo aquilo? A fábrica estava desligada da rede elétrica há mais de 20 anos. A caldeira, que eu tinha visto durante o dia, era uma montanha de ferrugem e destroços. Era impossível que aquele som fosse real. Liguei para o meu amigo, o que me arrumou o emprego. A voz dele estava sonolenta do outro lado da linha. Cara, você não vai acreditar. Eu acabei de ouvir o apito da fábrica. Houve um silêncio, e então ele riu. Ah, o famoso apito da meia-noite. Relaxa, Flávio, é só lenda. O pessoal antigo diz que é o vento passando pelos canos da chaminé. Cria uma ressonância que parece o apito. Acontece direto. Você se acostuma. A explicação dele fazia sentido. Eu queria que fizesse sentido. Desliguei o telefone, me sentindo um pouco idiota, e tentei voltar a ler. Mas não consegui me concentrar. Aquele som não parecia o vento. Parecia deliberado, intencional. Um chamado. Na segunda noite, eu estava preparado. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, eu estava com o celular na mão, pronto para gravar. E exatamente à meia-noite, o apito soou de novo. Grave, triste, cortando o silêncio da noite. Eu gravei. Mas, desta vez, não foi só isso. Logo após o apito cessar, um outro som começou. Um som baixo, rítmico. Um clac, clac, clac metálico e constante, vindo da direção do galpão principal de tecelagem, o mesmo onde ocorrera o incêndio. Soava como máquinas, dezenas, talvez centenas de máquinas, trabalhando em uníssono. O medo da noite anterior voltou com força total, mas agora vinha acompanhado de uma curiosidade doentia. Eu precisava ver, precisava entender. Peguei minha lanterna mais potente, saí da guarita e caminhei em direção ao coração da fábrica. A porta do galpão principal estava entreaberta, rangendo com o vento. Empurrei-a e entrei. O lugar era cavernoso. O teto estava a uns 20 metros de altura, sustentado por pilastras de ferro. Fileiras e mais fileiras de teares gigantes, mudos e cobertos de poeira, se estendiam até onde minha lanterna alcançava. Pareciam esqueletos de dinossauros de metal. O som estava mais alto aqui. O clac-clac-clac rítmico parecia vir das próprias máquinas, embora todas estivessem claramente paradas e enferrujadas. E então, eu comecei a ver. Na periferia do facho da minha lanterna, eu via movimento, vultos, figuras translúcidas, como fumaça de cigarro, se movendo entre as máquinas. Eram silhuetas de mulheres. Usavam lenços na cabeça e vestidos simples, como nas fotos antigas da época. Elas se moviam com uma precisão mecânica, seus gestos repetindo os movimentos de um trabalho que elas haviam feito há mais de 60 anos. Passavam fios invisíveis pelas agulhas, ajustavam roldanas que não giravam, operavam máquinas que estavam mortas. Elas estavam batendo o ponto. Eu congelei. O ar ficou pesado, gelado, e carregava um cheiro estranho. Um cheiro de óleo de máquina, de tecido queimado e de ozônio, como o ar depois de um raio. Comecei a ouvir sussurros, fragmentos de conversas em um português misturado com um sotaque italiano carregado. Falavam de coisas do dia a dia, do preço do pão, de um baile que haveria no fim de semana, de um filho com febre. Eram ecos. Ecos de vidas simples, interrompidas de forma brutal. Andei pelo corredor principal, entre as fileiras de máquinas e seus operadores fantasmagóricos. Elas não pareciam me notar. Estavam presas em seu próprio tempo, em sua própria tragédia. Senti uma onda de tristeza e pena por elas, e um medo que paralisava minha medula. No fundo do galpão, vi uma figura diferente. Era um homem. Mais sólido que as mulheres, usando um chapéu e um colete. Ele andava de um lado para o outro com as mãos nas costas, observando o trabalho das operárias. Sua presença emanava uma aura de autoridade e crueldade. O supervisor.
Anísio, o homem que as trancou para a morte. Meu pé chutou algo no chão. Apontei a lanterna para baixo. Era um pequeno cartão de identificação de metal, corroído pelo fogo. Com muito esforço, consegui ler o nome. Catarina Rossi. Havia uma foto pequena, desbotada, de uma jovem de olhos escuros e um sorriso tímido. Naquele momento, a tragédia deixou de ser uma história e se tornou real. Aquelas não eram apenas assombrações. Eram Catarina, eram Maria, eram Lúcia. Eram as mulheres que morreram ali. De repente, o som das máquinas parou e o apito soou novamente. Mas desta vez, não era o chamado para o trabalho. Eram 3 rajadas curtas e agudas. A sirene de incêndio. O que se seguiu foi a recriação do inferno. As figuras espectrais entraram em pânico. A calma e o ritmo do trabalho deram lugar ao caos. Elas começaram a correr, a gritar. Os sussurros se transformaram em gritos de terror, que ecoavam na minha cabeça sem produzir som algum. O cheiro de queimado se intensificou terrivelmente. O ar pareceu ficar mais quente. Eu via as silhuetas correndo para os grandes portões de ferro no fundo do galpão, empurrando-os, batendo, apenas para descobrir que estavam trancados. E a figura de Anísio, o supervisor, continuava lá, parada, impassível, observando as mulheres que ele condenou se debaterem em seu desespero. Ele não queimava, ele não entrava em pânico, ele apenas assistia. No meio daquele pandemônio psíquico, algumas das figuras começaram a me notar. Seus rostos fantasmagóricos, contorcidos de dor e medo, se viraram para mim. Seus olhos vazios pareciam me implorar por ajuda, me acusar. Uma delas, a jovem do sorriso tímido, Catarina, estendeu uma mão translúcida na minha direção. Senti um frio cortante, como se ela tivesse tocado minha alma. O calor ficou insuportável. Eu sentia minha pele arder, meus pulmões se encherem de uma fumaça que não existia. Eu estava vivenciando a morte delas. Gritei e saí correndo, tropeçando nos destroços, fugindo daquele pesadelo vivo. Corri para fora do galpão, para o ar frio da noite, e não parei até chegar à segurança da minha guarita. Bati a porta, tranquei-a e me encolhi no canto, tremendo. Olhei para o relógio. Era 1 minuto depois da meia-noite. E do lado de fora, o silêncio havia retornado. A fábrica estava quieta novamente. Não preciso nem dizer que não voltei no dia seguinte. Liguei para o meu amigo, inventei uma desculpa qualquer sobre ter encontrado outro emprego e nunca mais pisei naquele lugar. Algumas semanas depois, eu li a notícia no jornal online do bairro. Acidente no início da demolição da tecelagem Matarazzo deixa 3 operários feridos. Segundo a reportagem, uma viga de sustentação do galpão principal havia cedido de forma inesperada, bem no início do turno de trabalho. Um dos operários entrevistados disse uma coisa que me assombrou. Foi logo depois que o mestre de obras tocou a buzina de ar para a gente começar. Parecia até que a fábrica estava esperando pelo sinal. Eles não sabiam, mas eu sabia. Não foi um acidente. A fábrica ainda tem sua rotina. O apito ainda toca. E quando ele toca, o turno começa. E às vezes, quando a fome aperta, ele ainda exige o sacrifício. Eles dizem que os espelhos refletem a alma. É uma frase poética, bonita, que as pessoas gostam de repetir. Mas depois do que eu descobri na casa da minha avó, eu sei a verdade. Espelhos não são janelas, são gaiolas. E eu passei a minha vida inteira olhando para uma jaula aberta, sem fazer a menor ideia do que vivia lá dentro, esperando pacientemente por uma chance de escapar. Meu nome é Daniel, e a história da minha família é manchada pela loucura. Não a nossa, mas a dos outros. Meu bisavô foi o Dr. Henrique Benítez, uma figura infame nos círculos da psiquiatria brasileira na metade do século XX. Ele era o diretor e fundador do Sanatório Vale Sereno, um lugar que, por fora, parecia um retiro alpino para os ricos, mas que por dentro era um laboratório para as teorias mais radicais e cruéis do meu bisavô. Ele acreditava que a loucura não era uma doença, mas uma entidade separada, um outro eu parasita que vivia dentro do paciente. E ele inventou um método para expulsá-la, a terapia especular,
ou como ficou conhecida nos corredores sombrios do sanatório, a terapia do espelho. Eu cresci na casa que foi dele e que depois foi da minha avó. E no grande salão de entrada sempre houve o espelho. Uma peça imensa, com mais de 2 metros de altura, de estilo vitoriano. A moldura era de prata maciça, mas o tempo a tinha escurecido, preenchendo os entalhes de flores e anjos com uma pátina negra. Era uma presença constante na minha infância. Eu fazia caretas para o meu reflexo, media minha altura em sua superfície fria, observava o mundo duplicado que ele continha. Para mim, era apenas um móvel velho e imponente. Minha avó faleceu em setembro do ano passado, aos 92 anos. Como seu único herdeiro, fiquei com a casa e tudo que havia nela. Foi durante o processo doloroso de esvaziar o lugar, de empacotar uma vida inteira de memórias, que eu encontrei a caixa. Estava escondida no forro do armário do escritório dele, um pequeno baú de couro com as iniciais HB gravadas em ouro fosco. Dentro, dezenas de cadernos de capa preta. Os diários do meu bisavô. Os registros clínicos e pessoais da terapia do espelho. Sentei-me no chão empoeirado e comecei a ler. A escrita dele era fria, precisa, desprovida de qualquer empatia. Ele descrevia sua teoria com um fervor quase religioso. Acreditava que o reflexo de uma pessoa não era apenas luz rebatida, mas uma manifestação direta do seu subconsciente. A prata, segundo ele, por suas qualidades místicas e condutoras, agia como uma âncora anímica. Sua terapia era terrivelmente simples. O paciente era colocado em um quarto branco, vazio, contendo apenas uma cadeira e um dos seus espelhos especiais. E era forçado a encarar o próprio reflexo, por horas, às vezes por dias. O objetivo, ele escreveu, era criar um confronto. Forçar o eu verdadeiro do paciente a lutar contra o eu parasita manifestado no espelho. Ele acreditava que a loucura, confrontada com sua própria imagem, acabaria por se desprender do hospedeiro, ficando aprisionada no mundo do espelho, na gaiola de prata. Os diários eram repletos de relatos de sucesso. Paciente 27, Amélia S., diagnosticada com catatonia melancólica. Após 72 horas de terapia especular, começou a gritar histericamente, afirmando que uma mulher afogada a encarava do espelho. Ela tentou quebrar o vidro com as próprias mãos. Após ser contida, a paciente entrou em um estado de calma inédito. Ela parece oca, vazia, mas está curada da sua aflição principal. A terapia foi um sucesso. A mulher afogada agora reside no espelho. Paciente 34, Jorge F., paranoia violenta. Acreditava que era perseguido por um homem de cartola, que o mandava cometer atos terríveis. Durante a sessão, o paciente conversou por horas com seu reflexo. A conversa se tornou uma discussão, e a discussão, uma briga. Jorge atacou o espelho com a cadeira. Alegou que o homem de cartola estava rindo dele lá de dentro. Após o surto, a paranoia de Jorge desapareceu completamente. Ele se tornou dócil, infantil, outro sucesso notável. A leitura me deixou enjoado. Meu bisavô não estava curando ninguém. Ele estava lobotomizando almas, deixando para trás cascas humanas vazias. Fechei os diários, o coração pesado com a herança sombria da minha família. Foi então que meu olhar recaiu sobre o grande espelho no salão. A moldura de prata, os entalhes de anjos, eram deles. Era um dos espelhos da terapia. A partir daquele dia, a presença do espelho mudou. Não era mais um objeto inanimado. Era uma testemunha, uma prisão. Comecei a notar coisas que nunca tinha notado. Um movimento rápido na periferia da minha visão quando eu passava por ele. A sensação de que a figura no reflexo demorava uma fração de segundo a mais para imitar meus movimentos. Eu dizia a mim mesmo que era sugestão, que a leitura daqueles diários terríveis havia envenenado minha percepção. Mas as anomalias se tornaram mais frequentes. Certa noite, eu estava na sala, lendo, e levantei o olhar para o espelho do outro lado do salão. Meu reflexo estava lá, sentado na poltrona, exatamente como eu. Mas havia algo atrás dele, uma sombra alta e magra, perto da estante de livros.
Meu sangue gelou. Virei-me bruscamente. Não havia nada na sala. Olhei de volta para o espelho. A sombra tinha sumido. Comecei a sentir medo da minha própria casa. Passei a evitar o salão. Cobri o espelho com um lençol grosso. Mas era como tentar abafar um grito com um travesseiro. Eu sentia a presença dele. Às vezes, à noite, eu ouvia sussurros vindos do salão. Nomes: Amélia, Jorge. O ponto de ruptura aconteceu há 1 mês. Eu não conseguia dormir, a mente fervilhando com os relatos do diário. Decidi que precisava acabar com aquilo. Se houvesse mesmo algo ali, eu precisava ver. Precisava confrontar o legado do meu bisavô. Com o coração na boca, desci as escadas, fui até o salão e arranquei o lençol do espelho. A princípio, nada aconteceu. Era apenas o meu reflexo, um homem pálido e de olhos assustados, me encarando de volta. Lembrei-me do método dele. O confronto. Puxei uma cadeira, sentei-me em frente ao espelho e fiz o que aqueles pobres coitados foram forçados a fazer. Eu me encarei. Os primeiros minutos foram apenas desconfortáveis. Mas depois de uns 20 minutos, o mundo ao redor do meu reflexo começou a se distorcer. As cores pareceram esmaecer. O rosto que me encarava começou a mudar sutilmente. Os olhos pareciam mais fundos, o sorriso mais cruel. E então aconteceu. Meu reflexo piscou, e eu não pisquei. Um terror primitivo tomou conta de mim, mas eu não conseguia desviar o olhar. O rosto no espelho continuou a se transformar, derretendo e se reformando, até que não era mais o meu. Era um rosto mais velho, com um bigode fino e olhos frios e arrogantes que eu reconheci das fotografias antigas. Era o meu bisavô, Henrique Benítez, e ele não estava sozinho. Atrás dele, emergindo da escuridão prateada do vidro, outras figuras começaram a aparecer. Uma mulher com os cabelos molhados grudados no rosto, a mulher afogada. Um homem com o rosto contorcido em pânico, usando uma cartola torta. Dezenas de rostos, os pacientes, as almas que ele havia aprisionado. Eles estavam todos ali, um coro silencioso de desespero, com meu bisavô no centro como um maestro infernal. A voz dele soou na minha cabeça, clara como cristal, fria e clínica. Interessante. Um descendente. O sangue reconhece a prata. Você veio ver a minha coleção, meu rapaz. Eu estava paralisado, incapaz de falar. Minha teoria estava quase perfeita. A voz continuou. Eu consegui aprisionar a doença deles, o parasita, o reflexo sombrio. Mas a gaiola ficou cheia demais. E com o tempo, ela se tornou instável. Precisa de um guardião, um zelador. O reflexo do meu bisavô sorriu. Um sorriso que não tocava seus olhos mortos. O problema de aprisionar reflexos é que eles não morrem. Eles apenas esperam. E eu cometi um erro. No fim da minha vida, olhei tempo demais para o meu próprio trabalho. E meu próprio reflexo, cansado de ficar preso, me puxou para dentro. Trocamos de lugar. Ele viveu meus últimos anos no seu mundo, enquanto eu ficava aqui, governando meu pequeno reino. O horror da revelação me atingiu como um soco. Mas este mundo é frio e silencioso, disse o reflexo. E você? Você é um recipiente perfeito. Jovem, saudável, vazio. Acho que está na hora de outra troca. O reflexo de Henrique Benítez estendeu a mão. Do outro lado do vidro, a mão dele se moveu em direção à superfície. Eu senti uma força me puxando para a frente, um vórtex gelado tentando me sugar para dentro daquele mundo de pesadelo prateado. Gritei. Com a última grama de força de vontade que me restava, joguei meu corpo para trás, derrubando a cadeira, quebrando o contato visual. Caí no chão, ofegante. O espelho voltou ao normal. Era apenas o meu reflexo assustado me encarando do chão. Levantei, peguei o pesado castiçal de bronze da lareira e, com um grito de raiva e medo, atirei-o contra o espelho. O som do vidro se quebrando foi o som mais libertador que eu já ouvi. E o mais aterrorizante. Porque não foi apenas o som de vidro quebrando. Foi o som de dezenas de vozes gritando, um coro de agonia que durou uma fração de segundo antes de ser cortado pelo silêncio. Eu juntei cada caco,
cada fragmento daquela moldura maldita. Coloquei tudo num saco de lona, levei para a minha oficina e usei uma marreta até que tudo não passasse de pó e metal retorcido. Eu dirigi até o litoral e joguei aquele pó no mar, na maré mais alta. Eu destruí o legado do meu bisavô. Eu libertei aquelas almas. Pelo menos é o que eu digo a mim mesmo. Mas às vezes, quando passo por uma vitrine escura de uma loja à noite, ou quando encaro a superfície preta do meu celular antes de ele acender, eu vejo, por um instante que dura uma eternidade, o reflexo que me encara de volta não é o meu. Tem os olhos frios e calculistas do Dr. Henrique Benítez, e ele está sorrindo. Eu não sei se eu consegui escapar da jaula, ou se apenas troquei uma prisão grande por milhares de outras, bem pequenas.